Oi, tudo bom? Tudo bem com vocês? Um abraço aí do tamanho do Brasil para todos vocês. Queria agradecer imensamente o espaço dado aí, a oportunidade de estar falando com vocês mais uma vez. E que Deus abençoe todos vocês aí que deram apoio e que chegaram legal no nosso canal aí depois do último vídeo postado, primeiro, né? O primeiro que eu postei. E agradecer o Nelson aí pela divulgação. Nelson, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe mesmo. E tô muito contente de poder, de alguma forma, estar ajudando vocês aí com informações aqui do Brasil. E dentre essas informações, dentre essas pessoas que chegaram no nosso canal aí, uma colega que eu não sei o nome dela, mas o canal dela se chama Realidade Japonesa, me fez uma pergunta muito interessante em relação à educação aqui no Brasil. Ela tem contato com educadores aí no Japão e a orientação que eles dão é que não exponha crianças de 8, 9 anos a noticiários, a certos tipos de noticiários aí que vêm pela imprensa ou por outro meio de comunicação. E ela perguntou minha opinião sobre isso. Eu queria dar minha opinião e passar para vocês o que eu respondi para ela, porque eu acho um assunto relevante, sim, de suma importância, até pelo fato de ser nessa faixa etária aí, que, como eu falei no primeiro vídeo, uma parte que eu falo lá, uma criança de maturação normal, ela tem a sua personalidade aí moldável, quer dizer, você ainda pode influenciar até uns 8, 9 anos de idade no máximo. Depois disso fica muito difícil você entrar numa mudança significativa dentro de uma personalidade de uma pessoa. Então até 8, 9 anos a personalidade ela já é formada. E aí ela vai seguir uma tendência daquilo que ela é até então. Isso é comprovadamente, é um estudo científico comprovado, então é difícil questionar, né? Mas enfim, há casos e casos. Mas seguindo a linha, então eu acho muito interessante ter esse cuidado, sim, de não expor as crianças dentro daquilo que é arriscado para o desenvolvimento cognitivo dela, para não afetar a personalidade. Então, gente, ela me perguntou o que eu achava sobre isso e se existe essa recomendação aqui no Brasil. Olha, infelizmente, não existe essa recomendação aqui no Brasil. Existe sim os canais aí que colocam uma faixa etária, uma certa faixa etária, classificação livre, tem aquela censura mascarada, né? Mas que na verdade não funciona muito. Eu vejo muito aqui no Brasil, e vocês devem saber que aqui no Brasil, quem está fora do Brasil deve saber que aqui no Brasil a gente tem programas à tarde que todo mundo assiste, que falam de uma violência extrema que acontece no cotidiano aqui do nosso país, programas que mostram barbaridades e que os pais às vezes não têm condição de impedir o filho de ver, né? E enfim, noticiário de um esquartejou o outro, matou, violentou, a aluna que não gostava da colega de escola foi lá e desfigurou o rosto dela, matou a menina porque tinha inveja dela, e as crianças estão assistindo isso. Pior é as novelas que passam, que trazem um apelo sexual muito grande, que mostram um apelo sexual muito grande no seu conteúdo. E programas que trazem também apelação sexual. O que está na moda aqui no Brasil hoje, infelizmente, é o funk. O funk veio assim para dar uma quebrada legal na moral das crianças, dos jovens. E tem muito jovem querendo ser funkeiro. O funk não é aquele funk dos anos 80, onde se reunia em um salão, abria a roda e todo mundo dançava sem aquela malícia. O funk de hoje é um funk extremamente sensual. As meninas, principalmente, se expõem ao ridículo quando dançam funk, sabe? Gente, me perdoe, mas eu sou muito honesto e muito sincero. E eu tenho muito cuidado quando eu vejo uma criança dançando funk. Uma adulta dançando funk, problema dela, ela quer se expor, ela se expõe, mas a criança vai fazer igual. E a dança do funk hoje aqui no Brasil é a mesma coisa de ter relação sexual sem um homem, no caso para as meninas, entendeu? Os movimentos da dança é tudo movimento sexual. Então onde que vai parar isso? Como que a gente vai controlar isso? E aí às vezes você vê pai e mãe achando bonitinho o filho dançar, não sabe o que vai dar mais tarde, né?
Então fica difícil a gente fazer um comparativo, porque depende muito da cultura do país, depende muito daquilo que a sociedade vive. Então eu acredito que, comparando de novo Brasil e Japão, eu acho que no Japão existe sim esse cuidado, e essa orientação ela é muito válida, eu acho que é muito válida. Eu seria muito a favor de praticar essa orientação, né? Não expor as crianças a certos tipos de noticiário, mas por outro lado não blindar essas crianças a esses noticiários. Foi o que eu conversei com essa amiga nossa. O canal dela se chama Realidade Japonesa, tá bom? Eu não sei o nome dela, né? Mas eu achei muito legal essa pergunta dela, e com muito prazer eu venho aqui também tentar passar para vocês, porque pode ser relevante para algum de vocês essa dúvida também, da forma que são tratados as crianças aqui no Brasil em relação ao lugar que vocês estejam, que não seja aqui o Brasil. Então é assim, existe sim um cuidado, mas é um cuidado mascarado aqui no Brasil. Na prática mesmo, cada um que tome o seu cuidado com os seus filhos, suas crianças, né? Eu acho, gente, que não dá pra gente mudar uma situação que está generalizada, não dá para mudar, e aqui no Brasil está generalizado. Infelizmente, valores se corromperam, valores se inverteram. Alguns valores se corromperam e outros se inverteram. O que é certo passou a ficar errado, e o que é errado a cada dia está ficando certo. Então isso é um perigo muito grande que a gente está vivendo, uma tendência muito perigosa que a gente está vivendo aqui. Mas você e eu, a gente pode sim, com os cuidados e com algumas convicções que a gente tem, lógico, não sendo dono da razão, nem o dono da verdade, mas em algumas coisas a gente não precisa buscar a opinião do outro. A gente sabe o que é certo e o que é errado. Então, dentro dessa certeza, a gente pode sim, gente, tentar melhorar o meio que a gente vive, melhorar as nossas crianças, sabe? Porque qual que é a preocupação hoje? A preocupação hoje é qual mundo que vai ficar para os meus filhos, né? É essa. Gente, olha, eu tenho criança pequena, qual mundo que vai ficar para essa criança? Só que na verdade a gente tem que se preocupar qual tipo de ser, qual tipo de criança que vai ficar para o mundo. É essa preocupação que a gente tem que ter. Então é nisso que eu vejo que há inversão de valores às vezes, sabe? O meu compromisso só começa depois do seu. Não, a gente tem que ver primeiro o nosso compromisso, né? Ver o que a gente tem que fazer para tentar melhorar uma situação que a gente vive. É isso. É basicamente isso. O egoísmo está tomando conta das pessoas. E o egoísmo é uma coisa ruim que está entrando, né? O eu, o ego, a vaidade, né? Então é isso, gente. Eu acho que valores que a gente tem pré-estabelecidos dentro de um conceito educacional que a gente teve de família, ele tem que prevalecer. As coisas estão se perdendo hoje, mas não é porque está se perdendo lá fora que a gente tem que perder aqui dentro. Você tem seu filho na tua casa, educa ele. O pai, a mãe, o cuidador. Olha, a criança chegou, fez uma pergunta, mas essa pergunta é muito forte, eu não vou responder isso porque, olha, eu tenho até vergonha de... Não, responde. Sabe por quê? Se você não educar teu filho, tua filha, o mundo vai educar. E o mundo educando é sem massagem, vamos dizer assim, né? A gente ainda tem o cuidado, o mundo não tem com nossos filhos, entendeu, gente? Então é isso. Acho que é muito complicado hoje a gente ter que estar falando esse tipo de coisa, mas é necessário a gente trocar essas ideias, porque vem como um despertador, né? Vem como uma coisa assim... Eu costumo lembrar da parábola da serpente que encanta o passarinho, né? A gente ouve muito isso na questão da palavra de Deus, né? A serpente, ela seduz o passarinho, mas quando alguém joga uma pedra e desperta aquele passarinho daquele encanto, e aí você consegue salvar o passarinho. Então, cuidado, o mundo hoje o mundo é subliminar hoje. A gente não sabe de onde vem o perigo. Então a gente tem que estar atento a todo momento. Todo momento estar atento. Se você tem condição, e aí em outro lugar que você vive, de blindar o seu filho, de não expor o seu filho, não exponha, mas não blinde ele da realidade. A realidade, ela precisa sim ser falada, até para que haja um cuidado, porque
é muito legal. A gente pode, aqui no Brasil, eu posso expor minha filha, eu posso blindar minha filha em casa e falar para ela, olha, você não vai assistir isso, você não vai ver esse noticiário. Só que quando ela chegar amanhã na escola, o coleguinha dela fala que viu, que assistiu, que gostou, chega fazendo igual, e aí ela acaba de alguma forma indiretamente tendo acesso àquilo que eu não deixei ela ver em casa. Então é isso, gente, eu fico muito agradecido mais uma vez, mandar um abraço para todos aí. Quem gostou desse vídeo aí, dá um like, quem não gostou pode dar um dislike também. A gente aqui é democrático, a gente aqui tá para aprender. É como eu conversei com a nossa amiga, e o conhecimento é uma construção do dia a dia, é uma via de mão dupla, não é só daqui para aí, é daí para cá também. Então se você tiver sugestão, você manda. Fico muito feliz aí e muito grato pelo espaço que vocês têm dado, né? Mais uma vez, a intenção não é se aparecer, e sim agregar informação para que nós tenhamos um conhecimento seguro das coisas. Tudo bem, gente? Então Deus que abençoe vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Deus abençoe.